Boa tarde, Luiz. Ô, Luiz, não tô conseguindo te enxergar. Melhorou? Melhorou, mas eu não consigo te ver, mas eu consigo te ouvir. Problemas da internet, né? Deve ser. É, acho que deve ser algum problema. Mas vamos dando sequência. Você consegue me visualizar, você e os seus seguidores? Sim. Ah, então tá bom. Então tá beleza. Deixa eu pegar aqui uma luz melhor. Tá joia. Boa tarde a todos do canal do Guigui aí. Esse jornalista aí fantástico. Mais um tema para a gente poder trocar ideias, debater. E vamos começando, né, Luiz? Acredito que cada vez mais as pessoas estão gostando, se Verdade. informando. E vamos que vamos, né? Sempre. E hoje, qual que é o tema de hoje, Luiz? Você falou, você propôs a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Isso. De acordo com as pesquisas, né, que a gente acompanha, muitos da falta do mercado de trabalho está precisando muito de mulheres, né? E a gente vê o quanto isso é desigual hoje ainda, né? Em pleno século que a gente está vivendo, as mulheres ainda ocupam menos cargos nas empresas, né? Aí fica uma reflexão para as pessoas, né? Como a gente pode mudar essa realidade? Como a gente pode fazer diferente? Quais as buscas, né? Então, a inserção do mercado das mulheres no mercado de trabalho hoje é essencial, né? Até porque buscamos e lutamos por direitos iguais, né? As mulheres buscam, né? Então, dados das pesquisas nos mostra que realmente as mulheres estão em falta no mercado de trabalho e a desigualdade também salarial também, né, Luiz? Hoje a mesma posição, o homem acaba ainda ganhando um pouco mais ainda que a mulher, né? Então, dados realistas, né? Então, a mesma qualificação, a mesma. E o que que a gente pode fazer isso, né? A gente pode buscar curso de qualificação para que a gente possa um pouco se igualar a, a essa tendência, né, que a gente fala, né? Sim. E quando a gente fala em mulheres, a gente vê que desempenham o mesmo trabalho, o mesmo serviço, só que a desigualdade salarial é muito alta, Luiz. Então, as pessoas, as mulheres falam, poxa, mas faço a mesma função e o meu salário ainda é desigual, né? Como que a gente pode estar mudando essa realidade, inserindo mais mulheres no mercado de trabalho e principalmente nos cargos gerenciais, né? A gente vê muito isso hoje está mudando, mas bem pouquinho. A gente precisa ter uma mudança gigante, né? Para que a gente possa ter mais mulheres, né? Se desempenham a mesma função, a mesma tarefa, por que que o salário é menor, né? Então, acredito que a mais inserção de mulheres no mercado de trabalho, acho que é fundamental, né? Mas hoje, pelo que eu acompanho também, tem muitos cursos de qualificação, né? Que as mulheres estão inseridas, buscando se qualificarem, né? Eu também faço parte de um programa, não sei se acredito que a gente pode falar, né? O que é bom a gente divulga, né? Tudo bem, Luiz? Luiz, eu não tô te ouvindo. Tem essa especificação agora, né, do Sebrae, eu acho que lançou também esses cursos para dar mais qualificação para a mulher. Eu acredito que as mulheres inseridas em cargos gerenciais, eu acho que tem um outro olhar. Acredito que para nós da administração faz uma diferença muito grande, né? Porque você estudou comigo, você sabe que a visão de mundo
ela faz a transformação, né? De uma pessoa que às vezes não vê nenhuma oportunidade e outras pessoas que veem oportunidades, né? E a mulher, hoje em dia, ela tem um lado mais detalhista, né? Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e a gente, não que a gente não consiga, a gente que é homem, né? Mas assim, as mulheres ela nasce com essa habilidade Sim. e essa habilidade eu observo assim que elas conseguem fazer 5 coisas ao mesmo tempo e a gente muitas das vezes uma ainda a gente precisa de foco e dedicação total. Mas as mulheres elas fazem muitas coisas assim demais ao mesmo tempo, né? E com a inserção delas no mercado de trabalho, eu acredito que faz uma diferença muito grande, né? E aí, esses dias eu estava passando pelo centro da cidade, observei uma motorista de ônibus, eu achei bacana, né? Porque geralmente, né? Aí, esses dias eu estava perto de um condomínio de uma obra, né? Vi uma mulher fazendo serviço que antes somente era os homens, né? E eu vejo que isso é uma transformação legal, né? Isso é uma transformação boa, né? E quando a gente vê essa transformação real, a gente consegue entender o quanto isso é importante para a sociedade em que vivemos, né? De uma sociedade justa e igual para todos, né? Sem distinção de raça, de cor, de gênero. Então a gente tem uma sociedade mais justa, né? E quando que você vai propor para os seguidores do canal aí é um brinde, Luiz? Hoje o Sebrae tem essa coisa e outras, acho que a prefeitura também lançou, né? Se eu não me engano, foi no Dia da Mulher, na própria sede da secretaria, cursos de graça, de vários cursos para as mulheres se aperfeiçoar e conseguir uma profissão, né? Se certificar e conseguir uma profissão e trabalhar. Muito para se depender dessa violência doméstica e também para crescer ainda mais no mercado de trabalho, se impor no mercado de trabalho. Hoje eu estou inserido num programa que oferece curso para as mulheres vítimas, né, de violência, né, que é o programa Mulheres 1000, né, da prefeitura, junto com a FUNSAT. Então eles oferecem um programa para mulheres foram vítimas, né, de violência, né. Então elas acabam meio que tendo essa oportunidade de um recomeço, né, porque a gente sabe que para a gente poder estar inserido em um mercado de trabalho, a gente precisa de qualificação. E quando a gente tem essa oportunidade de ter cursos em diversas áreas, a gente observa que dando oportunidade para um recomeço. Um recomeço tão importante, né, Luiz? Para aquelas mulheres que sofreram algum tipo de violência, né? Então a gente vê que elas buscam isso, né? E isso é tão importante, essa política, né? Da gente entender que quando se é ofertado esses cursos, as pessoas elas têm mais oportunidades, né? Para poder recomeçar uma vida que já foi tão marcada por tão sofrimento, né? Tão sofrimento, né? E isso é bacana, né? De um recomeço, né? Corretamente, um recomeço com as próprias pernas, né? Então, eu acredito que isso é muito importante para a sociedade em que vivemos e é um programa que poderia se expandir, né, para todo o Brasil, para atender mais mulheres, né? Porque quando se tem oportunidade, as pessoas elas conseguem abraçar mais no ambiente de trabalho e se desenvolver também, né? E fazer aquilo que elas mais gostam, né? E às vezes elas querem ser donas do próprio negócio, às vezes têm vontade de melhorar, né? Ou ser inserida em um determinado cargo. Então, eu acredito que é muito importante essas políticas públicas, até mesmo para a sociedade compreender o quanto isso se volta para elas, né? Às vezes as pessoas falam, poxa vida, eu pago imposto, pago isso, pago aquilo, né? E aí elas acabam não visualizando
realmente na onde é investido. E quando a gente tem programas maravilhosos que realmente atende, né, toda essa vertente, né, uma parcela da sociedade no geral, né, então a gente começa a entender que vale a pena a gente acreditar, né, que existe possibilidade de um futuro melhor, né? E eu vejo tantas pessoas incluídas, né? E às vezes ela só precisa de uma oportunidade. E quando essa oportunidade ela é dada, essas mulheres agarram com a maior força de vontade e acabam fazendo a diferença até no mundo empresarial, assim, sabe? Começa Sim. com um pequeno empreendimento e depois está totalmente aí já montando o seu segundo, o seu terceiro, e aí depois é só correr para o abraço e agradecer, porque realmente você vê uma pessoa saindo de uma situação que na verdade ela estava sem perspectiva de vida, e aí ela se encontra em uma outra realidade que realmente ela jamais imaginaria que pudesse estar. E realmente, quando elas começam a compreender tudo isso, elas ficam realmente assim deslumbradas, que elas começam a enxergar um novo mundo, um novo momento. Então eu acredito muito que só depende de uma oportunidade para que as pessoas possam se desenvolver, crescer e realmente fazer a diferença aí em todo o mercado de trabalho e profissionalmente falando, né? Que quando a gente busca isso, né, Luiz, a gente realmente acredita em nosso potencial e a gente também, antigamente, a gente tinha aquela questão assim, é, as coisas eram oferecidas, né? Então, quando a gente corre atrás e tem essa resposta, eu acredito que é mais valorizado pela gente, a gente conseguir alcançar esse objetivo, né? De tão importante que é a gente conquistar, né? A gente correr atrás, trabalhar, e quando a gente vê aquilo se realizando, parece que se encontra em um novo mundo e um novo momento, assim, maravilhoso demais. Sem dúvida, ainda mais para eles, para elas, né, que mexem, que estão, às vezes passam por momentos difíceis e agora vem nesse novo nicho que o Sebrae, que a Prefeitura, que o Estado, essa mobilização não só pelo mês que passou, mas também com esses projetos que vão ficar aí permanecente aí no calendário, né? O MST, essas coisas, e dar essa oportunidade para as mulheres mostrarem a que veio e por que são maiores e não tem mais aquela coisa de sexo frágil, né? São muito melhores e muito mais fortes que nós, homens, que encaram tudo isso, fazem 6, 7 coisas e ainda tem tempo de cuidar da casa, de cuidar do filho, de cuidar da vida feminina que ela tem que ter também. Então, são muito melhores do que nós. Eu acredito assim que quando a pessoa tem força de vontade, né, as pessoas elas conseguem alcançar qualquer objetivo. E independente de ser homem, de ser mulher, mas nessa live a gente está falando especificamente das mulheres, né, que por sinal são pessoas tão importantes na vida da gente que eu não tenho nem palavras para descrever de tão importante que é. Mas esses programas, eu vejo muitas empreendedoras. A gente tem uma empreendedora que eu particularmente admiro muito, né? Que é a Luísa Trajano, que é lá do Magazine Luiza, né? Que é uma mulher fantástica, dentre outras, né? Que estão por aí empreendendo e realmente fazendo o que gosta, né? A gente precisa ter o pensamento que as mulheres, elas têm toda essa liberdade de fazer o que realmente gosta, entendeu? E quando elas fazem o que gosta, elas fazem com amor, fazem com carinho, entendeu? Então eu acho que todos nós temos essa liberdade de fazer o que a gente quer fazer, né? E quando a gente pensa em transformar a sociedade, como é o caso das mulheres empreendedoras, né? Recentemente acho que teve
como que chama, Luiz? Eu não sei se você teve a oportunidade de ir, acredito que sim, né? Teve o DAI, Dia delas, né? Aqui em Campo Grande, né? Ah, no Sebrae. Sim, o Sebrae que promoveu, né? Eu acredito que deveria ter mais momentos, eventos voltados para as mulheres. É importante a gente ter essa concentração de ideias, de pensamentos, sabe? Eu acredito que Campo Grande pode ser futuramente a sede das mulheres empreendedoras, porque em cada lugar que eu vou eu vejo uma empreendedora, eu vejo uma mulher fazendo a diferença. E não que a gente, homem, não faz, mas é que as mulheres elas têm um dom a mais nesse olhar detalhado e carismático que só elas sabem ter, né? Então eu em cada lugar de Campo Grande eu vejo uma empreendedora. E isso me deixa muito feliz porque, poxa vida, vamos fortalecer essa capital, a capital das mulheres empreendedoras, né, Luiz, futuramente, né? Até a gente passou essa informação para as deputadas de trazer esses eventos para as escolas. Já tem tanto lugar aqui, tem o Albano Franco, tem o Bioparque, tem o Glauci Rocha, tem o Aracim, para fazer esses eventos, reunir essas estudantes, não só mulheres, mas principalmente meninas, e colocar nelas essa semente de empreender, né? Se elas podem fazer o que elas quiserem fazer. E trazer isso mais para desde pequenininha começar a ver, ó, não é só a dona de casa brincar de boneco, vamos brincar de vendas também. Vamos brincar de fazer análises de SWOT, vamos fazer outras coisas também. O empreendedorismo feminino também nas escolas. Eu acho que esse que é o principal, porque aí ensina essas meninas desde cedo a querer ser lá em cima, né? Querer ter o topo e buscar por isso. Os caminhos estão aí, mas a gente precisa muito fomentar essa semente nas meninas aqui, não só em Campo Grande, mas também no estado. Com certeza, Luiz. E o que a gente pode fazer enquanto professor, né, é estimular essas mulheres a realmente buscar o melhor caminho, seja no lado profissional, seja no lado empreendedora, né, seja no lado de fazer a diferença na sociedade. Então a gente precisa muito estimular essas mulheres tão maravilhosas, tão inteligentes, né, para que a gente possa ter, igual você acabou de falar, e esses bate-papos são muito interessantes, né? Essa questão de estimular na escola também, né? Ah, já pensou em montar uma empresa? Já pensou em ser dona do próprio negócio, né? Então são pensamentos que às vezes a gente fala assim, poxa, vai sair uma mega empresa aqui de Campo Grande, e realmente pode sair, sabe? Então é através do estímulo, é através da gente motivar essas mulheres que estão aí pensando em ser dona do próprio negócio, ou então ser gerente, supervisora, coordenadora, né? Então eu acredito que a gente consiga muito através das lives, através das ideias, né, que as pessoas já estão aderindo muito aos nossos vídeos, né, que realmente possa compartilhar para mais mulheres, né, a gente formar políticas públicas, né, para realmente fazer isso, ou então a título de informação mesmo, né. Tantas pessoas falam, poxa vida, professor, o senhor falou numa live e tal de pontos fortes, pontos fracos, né? Análise SWOT, planejamento estratégico, aquela coisa toda, né? Então, é tão importante isso. Então, são detalhes, né? E eu falo que essas lives são importantes porque, querendo ou não, atravessam o mundo hoje, né? Então, cada clique, cada compartilhamento, se você aí do outro lado está gostando, compartilha com seu amigo, com seu vizinho, né? Nos grupos aí do WhatsApp. A Grupos é gente a quer. melhor coisa. Hã? Os grupos é a melhor saída. Coloca nos grupos e pronto, deixa lá. Isso, coloca nos grupos, coloca para as pessoas ver o nosso canal aí, o canal do Guilherme, um canal bacana, um canal que traz informação, entretenimento, né? E eu acredito que as pessoas querem informações de qualidade, né, Luiz? E quando a gente faz uma live dessa, a gente demonstra conhecimento, passa conhecimento, né?
eu acredito que as pessoas elas ficam muito mais animadas para poder é, até levantar da cama, falar, poxa, hoje eu vou fazer a diferença, hoje eu vou mudar a minha vida. E a gente já falou em outras lives, quem puder dar uma puxadinha, a gente já falou de alguns detalhes e a gente vai todo toda semana a gente vai estar dando umas pílulas do conhecimento aqui, né, sobre administração, negócios, né? Tudo estruturado para que quando as pessoas montem os seus próprios negócios, elas realmente sejam bem-sucedidas e acabam prosperando na vida, né, Luiz? Eu acredito que quanto mais compartilhamento a gente puder, né, mais a gente vai ser visto, né, pelas pessoas, né? E o que é bom tem que compartilhar, né? O que é bom a gente tem que disseminar para as pessoas, né? E quando a gente parte desse princípio, a gente acredita muito no potencial das pessoas em fazer a diferença. E quando nós fazemos a diferença, a gente fala, poxa vida, melhor do que ver aqueles videozinhos assim que não leva a nada, pelo menos eu estou ganhando conhecimento, adquirindo conhecimento, e quem sabe eu não nasci para ser dona ou dono do próprio negócio, né? Então eu acredito que as lives, ela pode ser divulgada, pode ser compartilhada nos grupos, né? E a cada dia mais que cresce, mais pessoas aderindo ao canal, né? Então, eu acredito que é muito importante a gente estar diretamente com o público, com as pessoas que realmente querem fazer a diferença aí e nos ajudar, né? Então, se você tem alguma dúvida aí, quer mandar alguma pergunta sobre administração, administração geral, marketing, né? Manda para o Luiz, manda na caixinha, né? A gente pode estar abrindo até uma caixinha futuramente de perguntas, né, Luiz? E a gente vai estar pensando futuramente em oferecer alguns prêmios aí, pequenos, mas bons prêmios para aqueles que estão geralmente ligadinhos aí com a gente, né? Toda semana. E vamos que vamos, né, Luiz? Vamos certo. Luiz, Diego, acho que é o principal hoje sobre isso. Deixa as suas redes sociais aí para o pessoal chegar até você e trazer e buscar mais informação. beleza. O meu Facebook é Professor Administrador Diego Leite. O meu Instagram é Professor Administrador Diego Leite, né? E qualquer dúvida pode mandar pergunta para o Luiz. Quem puder nos ajudar também compartilhando, pode compartilhar com seus amigos, nos seus grupos aí, né? Informação é importante e quando é informação de qualidade é melhor ainda, né? Então, conto com a ajuda de vocês aí para a gente poder fortalecer o canal do Guilherme, né? Esse jornalista aí que está fazendo a diferença, Campo Grandense, né, Guilherme? E tá um empreendedor também, né? Vou dizer assim. Mas aí, ficou minhas redes sociais também. Quem quiser, é só lá chamar chamar o professor, que o professor está aqui sempre para esclarecer dúvidas sobre administração e negócios. Obrigado, Luiz, pela participação. Até a próxima. Até a próxima, Diego. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.